Olá, pessoal, boa noite. Mais uma aula, tá? Hoje a gente vai resolver alguns exercícios de pH e pOH, só que com cálculo, tá bom? Vocês podem usar a aula passada para reforçar o conteúdo. Eu posso estar resolvendo esse exercício muitas vezes usando a tabela apenas ou usando aquelas fórmulas que eu já passei para vocês, tá? Calcule a concentração de H+ no sabonete, sabendo que o pH é 10. Se eu usar a tabela, vai ser direto. Tá vendo aqui a tabelinha do lado? Eu tenho aqui o pH e aqui embaixo tem a concentração do H+, tá vendo aqui, ó? Então, se o pH é 10, concentração 10 a menos 10. Esse menos 10 aí de cima tem a ver com o pH. Se o pH fosse 9, seria 10 a menos 9. Se o pH for 7, concentração de H+, 10 a menos 7. Se o pH for 5, concentração de H+, 10 a menos 5. Tá legal? Direto assim. Mas se quiserem fórmula, lembrem que eu tenho que pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Tá ok? Então, eu vou ter, nesse caso aqui, que 10 é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Esse menos vai para o outro lado, vai ficar aqui, ó. Menos 10 igual a log na base 10 da concentração de H+. Então, a gente vai ter que logaritmo sendo jogado para o outro lado, ele vira exponencial. Já que a base 10 vai ficar 10 elevado a menos 10 é igual à concentração de H+. Que é exatamente o que a gente tem lá na tabelinha, tá? Resposta para isso. Eu tenho que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 10 mol por litro ou 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Ou seja, eu posso escrever esse 1 daqui da frente ou ignorar ele, tá? Porque multiplicar por 1 é o próprio valor, tá? Então, dizer que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 10 mol por litro é a mesma coisa que dizer que a concentração de H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro, tá certo? Encontrar o pOH. Esse é muito fácil, tá? Eu tenho que pH mais pOH tem que dar 14 a 25 graus Celsius, certo? Então, se eu sei que o pH é 10, o pOH só pode ser 4, porque 10 mais 4 é igual a 14. Tá legal? Resposta: pOH é igual a 4. Tá legal? Concentração de OH-. Tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é lembrar que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Que parece muito, ó, com a equação que a gente usou lá no primeiro item. Tá legal? Vai ficar então, ó, 10 elevado a menos 10 vezes a concentração de OH- é igual a 10 a menos 14. Gente, esse valor aqui tem que ser o que vai completar o expoente, esse expoente menos 10 a 14. Logo, só pode ser 10 a menos 4, porque menos 10 com menos 4 dá menos 14. Tá legal? Resposta vai ser, então, que a concentração de OH- é igual a 10 a menos 4 mol por litro. Tá ok? Tá? Então, a gente tem aqui concentração de H+, a gente encontrou olhando a tabela ou ainda calculando pela fórmula. O pOH, a gente usou a equação, mas a gente viu que, na verdade, pH mais pOH é igual a 14. E a concentração de OH-, a gente usou uma equação aqui para encontrar, mas eu também poderia ter usado uma tabelinha, tá bom? Seguindo. Bom, mesma coisa que eu fiz no anterior, só que agora eu vou fazer para o café, tá? Só que eu dei
agora o pH, que é 5, e quero encontrar a concentração de OH-. É isso que eu não tenho. Vou fazer pela lógica, tá? Não vou usar fórmula. Se eu tenho que o pH é 5, então o pOH é a diferença para chegar a 14. Qual o número que somado a 5 vai dar 14? 9. Então tá aqui, já até respondi de baixo, ó, o pOH, resposta aqui, ó, 9. Certo? Bom, se o pH é 5, o pOH é 9, logo a concentração de OH- é 10 elevado a esse 9 aqui, ó, menos 9 mol por litro. Posso pôr assim, ou então posso escrever uma resposta mais bonita, né? Concentração de OH- vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 mol por litro. As duas maneiras estão certas de escrever, tá certo? Concentração de H+, olha, já não tinha lá que o pH é 5? Não é isso? Então, concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a esse menos 5 mol por litro, ok? Bom, o último aqui, acho que o último slide é esse. Vamos lá? Quem é mais ácido? O café ou o sabonete? Lembra, o pH do sabonete, eita, sabonete, que letra, hein? Sabonete, a gente tem aqui, ó, que é 10. E eu tenho que o pH 5 é o café. Quem é mais ácido? pH 10 ou pH 5? A gente viu que quanto menor for o pH, então, ó, quanto menor o pH, mais ácido. Logo, o café, que tem pH 5, é o mais ácido, porque o café tem menor valor de pH. Tá legal? Ok? Só tem uma coisa. A concentração de H+ do café é 10 a menos 5, ou seja, 0,00001 mol por litro, tá ok? Se eu colocar mais água nesse café, ele vai ficar menos concentrado. Ou seja, essa concentração aqui, ó, vai ficar menor. Se a concentração fica menor, o pH fica maior. Então, quando eu coloco água no café, eu aumento o pH e deixo o meio menos ácido. Tá legal? Então, colocar água no café é aumentar o pH e deixar o meio menos ácido. Tá certo? Agora, se eu pensar no sabonete, eu tenho concentração de H+ igual a 10 a menos 10. Mas a concentração de OH-, que é maior, é 10 a menos 4. Então, nesse caso, eu não vou olhar para a concentração de H+, eu vou olhar para a concentração de OH-, porque eu tenho muito mais OH- no meio do que H+. Quando eu adiciono água, eu estou diluindo também essa solução. Eu estou fazendo com que a concentração de OH- fique menor. Se eu tenho menos base no meio, o OH- está menor, eu estou deixando o pH menor também, tá? Então, o meio está ficando mais ácido, tá?
Gente, para fechar, eu achei que era o último slide, não é? Esse sim é o último, tá? Ao adicionar a água do café e ao adicionar água no sabonete. Como é que fica esse pH? Já falei lá, né? Mais água no café. Café é ácido. Tá aqui, ó, pH 5, tá? Tá aqui, ó, no pH 5. E o sabonete, ele é básico. Tá aqui, ó, pH 10. Tá legal? Quando eu falo que eu tô colocando mais água, o que era ácido vai indo mais para o pH neutro. E o que era básico também está indo mais para o pH neutro, tá? Que é o pH 7. Então, no caso do café, o pH aumenta. E no caso do sabonete, o pH diminui, tá? Porque colocar água é deixar mais perto de 7. Se eu tiver antes do 7, o pH aumenta. Se eu tiver depois do 7, o pH diminui. Ok? Gente, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez estarei online na nossa aula, tá? E aí eu posso tirar de lá, né? Qualquer dúvida de vocês. Um beijão e até a próxima. Boa noite.